Olá, seja bem-vindo ao canal Grupo de Estudo Bíblico. Meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Batista Boas Novas, da Primeira Igreja Batista Regular da Vila Teixeira, em Campinas, São Paulo. Hoje vamos falar sobre dedicar toda a obra feita para o Senhor. Vamos para o texto em referência. Neemias, capítulo 12, versículo 17. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Então, após lutas, empenho, derrotas e vitórias, a obra estava feita. Neemias, com o auxílio do Senhor e pelas misericórdias do Senhor, conseguiu fazer com que a obra chegasse a seu fim. E ela deveria ser dedicada ao Senhor. Mas como isso deveria ser feito? Em Neemias capítulo 12, versículo 30 está escrito: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. O que é a purificação? No Antigo Testamento era um ritual que simbolizava, apontava, determinava o que devemos fazer hoje. A purificação é a nossa separação de tudo que Deus odeia e deve ser contínua, sempre. Em Neemias capítulo 12, versículo 36 está escrito: e seus irmãos Semaías e Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Ou seja, louvores bíblicos devem ser entonados. O que é o louvor? A palavra louvor significa elogio. Devemos então louvar o Senhor, ou seja, elogiar o Senhor com cânticos. Então, isso é uma das formas de se dedicar à obra feita ao Senhor. Agora, duas referências. Neemias capítulo 12, versículo 43. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios por Deus, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. No próximo versículo, Neemias 12, 44. E também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmeras dos tesouros, das ofertas alcançadas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Ou seja, nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nosso culto racional, traz alegria a todos. Quer trazer alegria, alívio, consolo, paz e amor para as pessoas? Faça a vontade de Deus. A próxima referência é o versículo 47. Por isso, todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e santificava as porções aos levitas, e os levitas as santificavam aos filhos de Arão. Satisfação e generosidade contagia o povo de Deus. Quer um avivamento? Sirva ao Senhor com alegria, devoção, entendimento, santidade e amor. No próximo capítulo, Neemias 13, versículo 1 e 2. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel, com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão, para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. A palavra de Deus foi lida. Vivemos como Deus nos livra e nos abençoa todos os dias. Dedique-se em ler, estudar, meditar e viver a palavra de Deus. A nossa próxima referência, Neemias 13, agora do versículo 30 ao 31. Assim os limpei de todo o estrangeiro, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem.
Neemias termina o seu livro como Paulo, dizendo: combati o bom combate. Façamos o mesmo, dediquemos a obra ao Senhor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.